Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar mais uma vez falando sobre Jujutsu Kaisen. No vídeo passado nós basicamente vimos então o desfecho da luta de Gojo versus Toji, que acabou infelizmente terminando com a morte da Amana Erika, a quem eles deveriam ter protegido, e isso acabou sendo estopim para uma grande mudança de personalidade e pensamento do Geto. A gente viu basicamente que durante o filme de Jujutsu Kaisen Zero, o Geto se tornou o vilão principal daquele filme, mas por quê? Bom, para a gente descobrir tudo isso e muito mais, vamos então embarcar nesse vídeo para entender o porquê dessa transformação do Geto de herói para vilão. Mas antes da gente realmente entrar no assunto, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. E então, bora para o vídeo. Bom, basicamente depois da morte da Rika, quem eles deveriam ter protegido, que seria o receptáculo para o Tengen, ela acabou morrendo, e as únicas pessoas que viriam a se importar de fato com a morte dela seriam tanto o Gojo quanto o Geto. Porque no fim das contas a maioria das pessoas que estavam recepcionando ela, não de tristeza, mas sim de alegria, era o pessoal mais ligado à religiosidade do mundo Jujutsu. Não tinha de fato nenhum feiticeiro ali, eram apenas pessoas que acabavam tendo crenças completamente diferentes, mas que por algum motivo acabavam ficando felizes com a morte de uma mera garotinha inocente. O próprio Gojo se questiona ali para o Geto se eles então deveriam matar todas essas pessoas, só que no fim das contas o próprio Gojo fala de que o eu dele de agora não iria sentir nada, mas o próprio Geto de que não tem nenhum sentido fazer isso, porque ele só percebe que são vários seguidores de fé, ninguém que vá de fato tentar fazer alguma coisa de errado, e não é como se ele simplesmente pudesse forçar que as pessoas pudessem ter crenças completamente diferentes. Eles é quem acabariam estando errados, então, gostando ou não disso, o único jeito seria deixar então que eles acabassem tripudiando da morte da Rika. O grupo em si religioso vai ser quase que completamente desmembrado depois da missão ter dado certo, mas ao mesmo tempo não tão certo assim. O próprio Gojo então questiona se realmente necessitaria de um sentido. Eles precisam realmente ter uma razão para isso. E sim, pelo menos naquele momento o Geto achava de que sim, especialmente por eles serem xamãs, eles têm seus poderes, eles são feiticeiros Jujutsu, mas não podem usar do jeito que bem entenderem para simplesmente matar pessoas que, mesmo não sendo corretas, ainda são inocentes. Um ano depois acaba se passando, quando a gente basicamente vê de que o Gojo só ficou cada vez mais poderoso, enquanto o Geto começa a entrar numa verdadeira crise existencial, porque no fim das contas ele percebe que agora o Gojo pode lidar sozinho com as suas missões, com o quão forte ele se tornou. E aí ele, Shouko, no fim das contas nunca foi a missões tão perigosas assim para começo de conversa, então ela sempre vai continuar fazendo missões mais fáceis, só que sozinha, e no fim das contas ele que acaba ficando sozinho, enquanto passa a questionar até mesmo o mundo Jujutsu como um todo, o contexto em que eles estão. O Gojo até percebe de que ele não está muito bem, só que ele tenta disfarçar a situação de que só está um pouco cansado por conta do verão e tudo mais. Só que no fim das contas não é nada mais do que essa verdadeira crise existencial dele, podemos dizer assim. Ele começa a ver de que cada vez mais e mais maldições começam a surgir, criando um verdadeiro ciclo interminável de exorcismo e consumo. Eles vão ali criando cada vez mais e mais maldições ao mesmo tempo que eles vão matando, e isso se torna algo infinito. E no fim das contas ele mesmo começa a se questionar: para quem nós fazemos isso? Por que que ele acaba tentando salvar pessoas que no fim das contas não adiantaria de nada salvar?
eles já estavam muito bem acostumados com esse tipo de situação. Não foi a primeira missão que ele fez envolvendo esse tipo de seriedade, mas ele ainda assim, sabendo quão ruim eram aquelas pessoas, ele ainda assim escolheu salvar aquelas pessoas, fossem elas tão boas assim ou não. E ele mesmo ainda tenta não se perder em meio a esse caminho, tentando seguir com seu dever como um feiticeiro Jujutsu. Só que ele começa a ver que os não feiticeiros são verdadeiros macacos malditos, ao ver dele, é claro. No fim das contas, são todos os responsáveis por criarem maldições, por não conseguirem controlar a sua energia amaldiçoada, e os feiticeiros é quem acabam lidando com todas essas consequências. O Geto até passa por um período tanto quanto depressivo, até quando acaba sendo animado pelo Haibara, que é um dos alunos do mesmo colégio que ele estuda, da Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio. E ele que vê o Geto como um grande senpai, extremamente empolgado, tentando ali ajudar o Geto mais cabisbaixo, quando até ali ele começa a se questionar um pouco sobre o porquê ali de ser um xamã é algo bom ou não, se o Haibara se incomoda ou não com o mundo de Jujutsu, porque ele parece ser alguém extremamente animado, extremamente empolgado, alguém que talvez não se importasse muito com isso, ou que ao mesmo tempo também se importasse. E realmente é isso. Ele não se importa, na verdade, muito, no fim das contas. Ele nem tenta pensar em coisas tão complicadas assim. Ele acaba sentindo uma sensação até que boa, porque sabe que está dando o seu melhor para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Só que na visão do Geto ele começa a ver de que são de fato pessoas que merecem ser salvas, e quem acaba até tentando ajudar ele em toda essa crise acaba sendo simplesmente Tsukumo Yuki, uma das feiticeiras de grau especial do mundo Jujutsu. Ela que basicamente já surge ali fazendo a mesma pergunta, e até um tanto quanto conhecida por conta do Todo, o nosso amado Bestofrendo. Ela basicamente questionando ao Geto qual é o tipo de garota que ele gosta mais. Ele mal entende direito isso, só que o próprio Haibara sabe de que ela não é uma pessoa ruim, ele tem certeza de conhecer ela ali. Só pelos olhos ele já tem essa sensação. O Geto até fica um pouco surpreso ao ver que o Haibara fala isso sentado ao lado de alguém como o Geto, que não inspira a ser boa pessoa. Mas no fim das contas, depois que o Haibara acaba indo embora, ela percebe de que ele é um novato até que bem honesto e fofo, mas ainda assim, por conta de toda essa bondade, ele vai ter um futuro não muito bom, assim, o que vai impactar ainda mais na visão de mundo do Geto. O Geto que então até ali vem para se apresentar melhor para a Tsukumo, que apresenta-se então, e ela basicamente é a feiticeira Jujutsu já até que bem conhecida aí, é a da classe especial que nunca vai a nenhuma missão e só fica por aí viajando pelo mundo, e no fim das contas é porque ela odeia completamente a escola, o estilo ali de governo que eles usam, a forma como eles administram tudo, e ela no fim das contas tem objetivos completamente diferentes. Enquanto a escola quer tratar dos sintomas, das consequências de todos os problemas, ela quer acabar com os próprios problemas pela raiz. E no fim das contas, ela quer criar um mundo onde ela não quer mais caçar as maldições, ela quer criar um mundo onde já de fato não nasça mais nenhum espírito amaldiçoado, o que não vai ser nem um pouco fácil, sendo bem sincero. E ela mesma começa a dar uma pequena aula, que é basicamente os espíritos amaldiçoados surgem da negatividade, das emoções ruins de natureza geralmente humana. Basicamente apenas os não feiticeiros que conseguem acumular essa energia negativa dentro dos seus corpos e não conseguem controlar elas muito bem, acabam vazando para fora, dando então origem aos
espíritos amaldiçoados. E no fim das contas acaba tendo duas únicas opções de resolver todo esse problema, que seria fazer com que toda a humanidade perdesse a sua energia amaldiçoada, e dois, fazer com que toda a humanidade fosse capaz de controlar essa mesma energia. No fim das contas, a primeira opção seria uma rota muito mais boa por já ter um ótimo modelo, que é basicamente o Toji Zenin. O Toji, ele era alguém que, por mais que tivesse a restrição celestial que impedia ele de ter uma quantidade de energia amaldiçoada quase que zero, ele de fato tinha zero de energia amaldiçoada. É algo que até que único, e ela acaba tentando pesquisar um pouco mais sobre isso, uma forma de simplesmente extinguir toda a energia amaldiçoada do mundo. Só que no fim das contas acabou não dando muito certo, porque o Toji acabou não querendo colaborar muito com ela. Ele mesmo sabe de que ele acabou cruzando a linha de que ele, sem ter zero de poder amaldiçoado, zero de energia amaldiçoada, o corpo dele, em troca disso, conseguiu então ganhar resistência a maldições. Não apenas essa resistência, como uma espécie de sexto sentido que garantia a ele uma percepção meio que sensorial, de saber que as maldições estavam perto dele. Ele não enxergava de fato, mas conseguia sentir. Só que no fim das contas é uma pena até que ele tenha morrido para os planos da Tsukumo. Ela até tem umas outras pessoas para pesquisar, como por exemplo a Maki, que nasceu com nenhuma energia amaldiçoada. Mas isso já é uma outra história bem mais complicada, por conta do quão difícil é de se tratar com clã Zenin. Mas então acaba restando a segunda opção, de tornar toda a humanidade de feiticeiros Jujutsu. Porque no fim das contas, os feiticeiros Jujutsu, eles não criam espíritos amaldiçoados, a não ser que eles sejam mortos sem o uso de energia amaldiçoada. Então, assim, eles de fato virariam espíritos vingativos. Só que os feiticeiros Jujutsu, por conseguirem controlar melhor a sua energia amaldiçoada, não fazem com que ela flua de fora do seu corpo para eliminar uma quantidade absurda de energia amaldiçoada. Assim, eles controlando essa energia melhor, eles não eliminam nenhuma energia tão grande ao ponto de criar maldições. Então, se toda a humanidade se tornasse feiticeiros, eles conseguiriam acabar completamente com todas as maldições. Só que no fim das contas, o próprio Geto vê de que a melhor opção, em vez de tornar todo mundo feiticeiro, seria de matar todos os não feiticeiros. Para a própria Tsukumo, sendo bem sincero, seria um plano bem aceitável, só que no fim das contas essa é até a forma mais fácil de se conseguir isso. Se eles reduzirem continuamente a população de não feiticeiros, com vários planos de diminuírem a natalidade no Japão, várias e várias outras coisas que já até existem um pouco no nosso mundo, até que daria certo. Mas o plano do Geto não é isso. Ele simplesmente quer massacrar todos os não feiticeiros que existam, sejam eles boas pessoas ou não. E no fim das contas, ele sabe de que poderia então criar essa evolução forçada da raça humana. Assim como, por exemplo, os pássaros ganharam asas pelo medo e pelo senso de perigo, a humanidade aprenderia a se tornar feiticeiros Jujutsus pelo medo da extinção. Só que ainda assim, ela mesma percebe que o Geto odeia não feiticeiros. Ele ainda, ao mesmo tempo que ele tem um ódio, ele sente ali de que deveria pensar todos eles, de que os feiticeiros existem para proteger essas pessoas. Ao mesmo tempo ele passa a sentir a sensação de que não é exatamente isso que ele deve fazer, de que a sua missão seria um pouco outra. Ele começa a menosprezar a fraqueza e a feiura dos não feiticeiros, algo que ele acaba conseguindo aos poucos aceitar cada vez mais, criando um pensamento completamente distorcido da realidade. Só que no fim das contas não é ainda o momento exato para ele decidir.
Ele tá basicamente como se tivesse à frente de dois caminhos: odiar ou não odiar os feiticeiros. Mas a única coisa que vai acabar então mudando de fato a visão dele para ele escolher um rumo seria então o que ele vai realmente fazer: seguir os seus sentimentos, esse ódio que ele tem, ou ir pela sua racionalidade, que ele sabe o que deve ser o certo a fazer. E no fim das contas ela acaba depois indo embora. O plano dela era acabar encontrando o Gojo, mas no fim das contas teve uma conversa até que bem prazerosa com o Geto. A Tsukon, quando já está indo embora, até fala pro Geto sobre o receptáculo estelar, o receptáculo do Tengen, a Amana Erika, quem eles deveriam ter protegido. Acabou sendo morta pelo Toji durante toda a luta que rolou, mas no fim das contas não é algo que eles devam se preocupar por ela, porque no fim das contas eles ou já têm um novo receptáculo também pronto, ou um novo já nasceu. Então, no fim das contas, o Tengen está estável. E isso é o que faz a situação piorar ainda mais, porque ele percebe de que a Manai era basicamente descartável no fim das contas. Morresse ela ou não, eles já tinham uma substituta preparada para ela. E a situação do Geto ainda piora muito mais. Quando o Haibara tinha falado de que iria até numa missão, algo extremamente importante até para ele, algo bem difícil, e no fim das contas ele acabou morrendo em combate. O Nanami, que era parceiro dele ali na época, bem depressivo por conta de não ter podido fazer muita coisa. Só que no fim das contas o Geto não se preocupou em relação à missão em si. O Gojo poderia cuidar tranquilamente daquilo. E no fim das contas o próprio Nanami questiona se eles no fim das contas vão deixar tudo agora para que o Gojo sempre resolva. E até aí que o Geto começa a se questionar ainda mais, porque pessoas inocentes estão morrendo, tentando proteger pessoas que não estão nem aí para esses sacrifícios. Então ele acaba vendo de que no fim das contas não vai haver nada além de uma pilha de feiticeiros Jujutsu. E é basicamente aí quando, em um certo evento em setembro de 2009, o Geto basicamente muda completamente o seu ponto de vista sobre o que ele vai fazer em relação aos não feiticeiros. Ele basicamente tinha uma missão de exorcizar um espírito amaldiçoado que se pensa ser a causa do desaparecimento misteriosos e também de mortes de causas estranhas, mas no fim das contas ele acaba vendo de que essas pseudo-maldições na verdade não eram maldições. Era tudo uma fachada para que todos os cidadãos desse vilarejo chamassem o feiticeiro Jujutsu para matarem outras feiticeiras, garotas ali que podiam usar energia amaldiçoada e não conseguiam controlar muito bem esse poder. E no fim das contas acabaram sendo apenas meros sacrifícios, e é esse ponto, estopim, um dos vários outros estopins, é claro, para a mudança drástica do pensamento do Geto. O Geto vê de que no fim das contas ele agora se compromete de agora em diante de que de fato ele vai massacrar qualquer pessoa que não seja um feiticeiro Jujutsu, ao ponto de que eles estavam dispostos até mesmo de matar pessoas inocentes por puro preconceito e medo. Então ele acaba depois disso, no decorrer dessa missão, simplesmente matando todas as pessoas desse vilarejo. 112 moradores foram encontrados mortos, e tudo isso por conta do Geto. Acaba vendo ali em todos esses destroços que tudo isso foi determinado. As causas foram mortos por um manipulador de maldições, o próprio Geto. E no fim das contas acaba então que Suguru Geto, agora como fugitivo, virá a ser caçado como um criminoso. E até por isso que quando Gojo ouve tudo isso do seu professor, do diretor Yaga, ele acaba ouvindo tudo isso, ele fica completamente em pânico, extremamente surpreso, porque não tem como ele esperar que o Geto realmente fosse fazer esse tipo de coisa. Mas no fim das contas ele massacrou o vilarejo inteiro e agora está foragido. E não só isso, ainda assim, na própria casa do Geto, ele acabou passando lá na casa dele e não só pegou algumas coisas daquela, como matou seus próprios pais.
por não serem, eu não creio que não sejam os feiticeiros Jujutsu, mas por conta de provavelmente terem uma visão de mundo completamente diferente da do Geto, e ele simplesmente chocado, o Gojo ao ouvir isso fica extremamente chocado por não entender o porquê disso está acontecendo. E enquanto isso, a gente mudando de cenário vê ali a Yale basicamente se encontrando com o Geto. Ela que até percebe, se olha só, se não é o criminoso, mas para ele ter aparecido diante dela é porque alguma coisa ele quer. E no fim das contas ele até aí acaba vindo para conversar com ela querendo saber se de fato todas essas acusações feitas em relação a ele não são falsas, mas não. Infelizmente, para ela pelo menos tudo isso é verdade. E ele mesmo não vai voltar atrás. Ele pretende criar um mundo onde só existam feiticeiros e no fim das contas ela mesma questiona se isso daí não seria até que infantil demais. Ele mesmo fala de que no fim das contas não precisa que ninguém compreenda os seus motivos. Mas no fim das contas aí ele acaba então ligando para o Gojo. O Gojo que basicamente depois se encontra com o Geto. E o Gojo na hora pedindo, obviamente, uma explicação do porquê tudo isso. E no fim das contas não tem muito o que ele fazer. A própria Yale falou de que seria quase que impossível mudar o ponto de vista do Geto, mas o Gojo ainda assim quer tentar mudar esse ponto de vista dele de querer matar todos os feiticeiros, todos os não feiticeiros Jujutsu. E ele até ali fala de que, por exemplo, não poderia nem mesmo abrir uma exceção para os seus próprios pais, o que leva a crer que provavelmente eles não fossem de fato feiticeiros, mas ele matou os próprios pais, no fim das contas, ainda assim. E o Gojo fala de que não é isso que ele está perguntando, porque isso é uma das várias e várias consequências da decisão dele, mas ele ainda quer entender o porquê, o que fez ele ser levado ali a matar pessoas teoricamente inocentes sem motivo algum. Só que o Geto ele mesmo não pretende explicar grande coisa. No fim das contas tem sim um propósito para ele, só que é algo que ele já espera de que o Gojo no fim das contas não vai entender. O próprio Gojo fala de que esse plano não vai dar certo. Só que algo que pra ele, pro Gojo, sendo completamente estúpido e sem sentido, ainda assim soa até que bem arrogante quando o Geto vê. Porque o Gojo é o feiticeiro mais forte dessa era moderna do Jujutsu. Ninguém conseguiria bater de frente nessa época, ele sola geral, então pra ele o que é impossível, o próprio Geto se questiona isso, se ele realmente pode sair dizendo pra ele que algo é impossível ou não. Ele mesmo até faz uma pergunta meio filosófica sobre o Gojo ser poderoso por ser Satoru Gojo, ou por ser o Satoru Gojo que ele é o mais forte. Mas no fim das contas ele basicamente vê de que se ele fosse alguém como o Gojo, uma ideia tão estúpida quanto a do próprio Geto, acabaria sendo algo completamente plausível e possível de se fazer com os poderes do Gojo. E no fim das contas não tem muito mais como o Gojo impedir isso. Ele até tentaria ali matar o Geto, só que no fim das contas ainda assim é o seu amigo. Ele hesita completamente e deixa com que o Geto vá embora. O próprio diretor até se questiona por que o Gojo não perseguiu ele. Mas o próprio Gojo realmente questiona: você realmente queria que eu fizesse isso? Não tá me pedindo demais, não? Mas no fim das contas o próprio diretor entende um pouco o peso dessa decisão do Gojo. E no fim das contas, ele se questionando, o Gojo questionando ao seu professor se ele realmente é forte e põe forte nisso. Mas no fim das contas, força nem sempre é o suficiente para resolver todos os problemas. Ele mesmo percebe de que no fim das contas, mesmo que ele consiga salvar várias pessoas, ele consegue salvar apenas aquelas que estão dispostas a serem salvas por ele. Então não tem nada que ele possa fazer, pelo menos no momento, para parar o Geto. O Geto que basicamente começa a liderar toda uma organização criminosa para reunir gente extremamente poderosa para todo o grande plano dele que a gente vê durante o filme de Jujutsu Kaisen Zero.
toda a parada dos yokais que ele faz, tanto em Kyoto como em Tóquio, e no fim das contas ele começa a fazer todas as suas preparações para esse evento. E ele basicamente só tá usando várias e várias pessoas que estão ali, tá fingindo ser um messias, um benfeitor, para salvar pessoas que são amaldiçoadas e no fim das contas conseguir uma boa grana. E no fim das contas ele acaba não sentindo nada mais do que um grande descontentamento com toda essa sociedade atual. Só que ele acaba escolhendo um dos piores caminhos possíveis para mudar a situação inteira, a sociedade como um todo, ao ponto de que ele até ali mata pessoas de forma extremamente cruel diante de todo mundo. E no fim das contas ele vê de que todos os não feiticeiros são apenas como macacos para ele. E é nesse ponto de que o Geto se torna o grande vilão de Jujutsu Kaisen Zero, que ainda permanece até hoje. Mas ainda tem uma pequena dúvida sobre se o Geto morreu em Jujutsu Kaisen Zero, quem é que está no seu lugar atualmente. Mas isso daí já é uma resposta para um outro vídeo. Eu já vou, infelizmente, ficando por aqui. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Então, falou, valeu e fui!